Bruce Lee, a lenda das artes marciais. Ele continua sendo o maior ícone do cinema de artes marciais. Ele morreu muito cedo, quase 33 anos. Sua vida estava cheia de mistério. Vamos saber sobre sua biografia. Nascemos 27 de novembro de 1940, em São Francisco, Califórnia. Morreu 20 de julho de 1973, em Kowloon, Hong Kong. Edema cerebral, nome de nascença: Lee Jun-fen. Altura: 5'7", 1,71 m. Bruce Lee continua sendo o maior ícone do cinema de artes marciais, e uma figura-chave da mídia popular moderna. Não fosse por Bruce Lee e seus filmes no início dos anos 70, é discutível se o filme de artes marciais, ou o gênero, já penetrou e influenciou o cinema norte-americano e europeu e audiências do jeito que tem nas últimas 4 décadas. A influência do cinema de artes marciais do leste asiático pode ser vista hoje em muitos outros gêneros cinematográficos, incluindo comédias, ação, drama, ficção científica, horror e animação, e todos eles têm suas raízes no fenômeno que foi Bruce Lee. Lee nasceu Lee Jun-fen em 27 de novembro de 1940 em São Francisco. Filho de Lee Hoi-chuen, um cantor da ópera cantonesa. Aproximadamente um ano depois, a família retornou a Kowloon em Hong Kong aos 5 anos de idade. Um jovem Bruce começa a aparecer em papéis infantis em filmes menores, incluindo O Nascimento da Humanidade, 1946, e Fugi-Fu-Yun, 1948. Aos 12 anos, Bruce começou a frequentar o La Salle College. Bruce mais tarde foi espancado por uma gangue de rua, que o inspirou a participar de um treinamento de artes marciais sob a tutela de Sifu Ip Man, que ensinou Bruce no Wing Chun Kung Fu por um período de aproximadamente 5 anos. Este foi o único treinamento formal de artes marciais já realizado por Lee. O talentoso e atlético Bruce também começou a dançar Cha-Cha aos 18 anos, ganhou um grande campeonato de dança em Hong Kong. No entanto, seu temperamento e punhos rápidos o colocaram em problemas com a polícia de Hong Kong em diversas ocasiões. Seus pais sugeriram que ele partisse para os Estados Unidos. Lee desembarcou na Chinatown de São Francisco em 1959 e trabalhou no restaurante de um parente próximo. Ele finalmente foi para Seattle, Washington, onde se matriculou na universidade para estudar filosofia e encontrou tempo para praticar suas adoradas técnicas de Kung Fu. Em 1963, Lee conheceu Linda Lee Cadwell, mais conhecida como Linda Emery, mais tarde sua esposa, e também abriu sua primeira escola de Kung Fu na 4750 University Way, durante o início da década de 1960. Lee tornou-se associado a muitas figuras importantes de artes marciais no ZEUA, incluindo o especialista em Karate Kempo, Ed Parker, e o mestre de Tao Kwon Jun-hee. Ele fez aparições em eventos notáveis de artes marciais, incluindo os Long Beach Nationals. Através de um desses torneios, Bruce conheceu o cabeleireiro de Hollywood, Jay Sebring, que o apresentou ao produtor de TV William Dozier, baseado no grande sucesso de Batman, 1966.
Dozier fez questão de trazer o personagem de desenho animado de The Green Hornet para a TV e estava à procura de um ator do leste asiático para interpretar o parceiro do Green Hornet, Kato. Por volta dessa época, Bruce também abriu uma segunda escola de Kung Fu em Oakland, Califórnia, e mudou-se para Oakland para ficar mais perto de Hollywood. O teste de Bruce foi bem sucedido. E The Green Hornet, 1966, estrelado por Van Williams, foi ao ar em 1966 a 1967 com sucesso. Suas cenas de luta às vezes eram obscurecidas por ângulos de câmera não revelados. Mas sua dedicação era tal que ele insistiu que seu personagem se comportasse como um guarda-costas perfeito, mantendo os olhos em quem quer que fosse uma ameaça ao seu empregador. Exceto quando o roteiro tornasse isso impossível, o show foi cancelado após apenas uma temporada, 26 episódios. Mas a essa altura Lee estava recebendo mais e-mails de fãs do que a estrela nominal do programa. Ele então abriu um terceiro ramo de sua escola de Kung Fu em Los Angeles e começou a oferecer treinamento personalizado de artes marciais para celebridades como Steve McQueen e James Coburn. Além do roteirista Stirling Silliphant. Além disso, ele refinou seu conhecimento prévio de Wing Chun e incorporou aspectos de outros estilos de luta, como o boxe tradicional e o karatê de Okinawa. Ele também desenvolveu seu próprio estilo único, Jeet Kune do caminho do punho e interceptador. Outra oportunidade cinematográfica surgiu quando ele conseguiu o pequeno papel de um homem chamado Winslow Wong, que intimida James Garner em Marlowe, 1969. Wong faz uma visita a Garner e continua a demolir o gabinete do investigador com os punhos e pés, terminando com um chute alto espetacular que quebra a luminária. Com essa exposição adicional de seus talentos, Bruce fez várias aparições como instrutor de artes marciais para cegar o olhar privado de James Francisco na série de TV Long Street, 1971. Com seu pequeno sucesso em Hollywood e dinheiro no bolso, Bruce retornou para uma visita a Hong Kong e foi abordado pelo produtor de filmes Raymond Chow, que havia começado recentemente as produções de Golden Harvest. Chow estava interessado em utilizar a forte popularidade de Lee entre os jovens fãs chineses e oferecer-lhe o papel principal em The Big Boss, 1971, também conhecido como The Big Boss, conhecido como Fist of Fire. Nele, Lee interpreta um primo distante vindo se juntar a parentes trabalhando em uma casa de gelo, onde assassinato, a corrupção e o tráfico de drogas levaram às aventuras de seu personagem e à exibição da experiência de Kung Fu. O filme foi dirigido por Vai Lu, filmado na Tailândia com um orçamento muito baixo e péssimas condições de vida para o elenco e a equipe. Em Hong Kong, o filme foi um enorme sucesso. Chow sabia que ele havia conquistado ouro nas bilheterias com Lee e rapidamente montou outro roteiro intitulado The Chinese Connection, 1972, também conhecido como Fist of Fire. Também conhecido como The Chinese Connection, filme com um orçamento um pouco maior, foi novamente dirigido por Vai Lu e foi definido em Xangai no ano de 1900.
com Lee retornando à sua escola para descobrir que seu amado mestre foi envenenado pela escola de karatê japonesa local. Os malfeitores e conjuntos sobre a busca de vingança contra os responsáveis por assassinato seu professor e intimidar sua escola. O filme apresenta várias sequências de luta soberbas e, na conclusão do filme, Lee se recusa a se render à lei japonesa e aparentemente pula para sua morte em uma chuva de balas da polícia, mais uma vez. As ruas de Hong Kong ficaram lotadas com milhares de fervorosos fãs de cinema chineses que não se cansaram do destemido Bruce Lee. E seu segundo filme quebrou os recordes de bilheteria estabelecidos pelo primeiro. Lee então montou sua própria produtora, a Concorde Productions, e começou a guiar sua carreira cinematográfica pessoalmente escrevendo, dirigindo e atuando em seu próximo filme, O Caminho do Dragão, 1972, também conhecido como O Retorno do Dragão. Um orçamento maior significou melhores localizações e adversários, como o novo filme ambientado em Roma, na Itália, e também estrelado por o perito em Apgudoing Sik Wang. A lenda do karatê Robert Wall e o 7 vezes campeão de karatê norte-americano Chuck Norris. Bruce interpreta um garoto do campo aparentemente simples enviado para ajudar no restaurante de um primo em Roma e descobre que seus primos estão sendo intimidados por bandidos locais por proteção. Até agora, o notável sucesso de Lee no leste da Ásia chamou a atenção dos executivos de cinema de Hollywood e um roteiro foi escrito apressadamente como um agente secreto que penetrava em uma fortaleza da ilha. A Warner Bros. Financiou o filme e também insistiu em que o durão do filme B. John Saxon, estrelando ao lado de Lee, desse ao filme um apelo mais amplo. O filme culmina com outra sequência de lutas entre Lee e o principal vilão, Ren, em um labirinto de espelhos. As filmagens foram concluídas em Hong Kong no início de 1973 e nas semanas seguintes. Bruce estava envolvido na realização de Overdubs e looping para o corte final. Vários relatos de amigos e colegas de trabalho citam que ele não estava se sentindo bem durante este período e em 20 de julho de 1973 ele se deitou no apartamento da atriz Betty Ting-pei depois de tomar um comprimido de dor de cabeça e mais tarde foi incapaz de ser revivido. Um médico foi chamado e Lee foi levado ao hospital de ambulância e declarado morto naquela noite. O achado oficial foi a morte devido a um edema cerebral causado por uma reação ao comprimido da cabeça. Fãs de todo o mundo foram destruídos por seu ídolo viril ter passado tão jovem, e quase 30 mil torcedores passaram por seu caixão em Hong Kong. Uma segunda cerimônia, muito menor, foi realizada em Seattle, Washington, e Bruce foi sepultado no cemitério Lakeview, em Seattle, com portadores de malas, incluindo Steve McQueen, James Coburn e Danny Innocento. Enter the Dragon, 1973, foi lançado mais tarde no continente dos Estados Unidos, e foi um enorme sucesso com o público lá, o que levou Filmes da National General a distribuir ativamente seus 3 filmes anteriores para os cinemas americanos. Cada um foi um sucesso de bilheteria. Fãs de todo o mundo ainda estavam ávidos por mais filmes de Bruce Lee, portanto, filmagens, concluídas antes de sua morte, de Lee lutando contra vários oponentes, incluindo Danny Innocento,
Wall Bryan e Karen Abdul-Jabbar foram criadas em outro filme intitulado Game of Death, 1978. O filme usou um trabalho de câmera parecido e sombrio para substituir o real em numerosas cenas. O filme é uma pobre adição ao line-up e só é salvo pelos 20 minutos finais e as filmagens do verdadeiro Bruce Lee batalhando pela torre. Surpreendentemente, esse mesmo processo mal feito foi usado para criar o Jogo da Morte e, 1981, aka Jogo da Morte e, com um par de dublês idênticos com alguns breves minutos de imagens do verdadeiro Bruce Lee. Tragicamente, seu filho Brandon Lee, um ator e artista marcial como seu pai, foi morto em um acidente no set de The Crow, 1994. Bruce Lee não era apenas um atleta incrível e um artista marcial, mas ele possuía um genuíno carisma de superstar e, através de um punhado de filmes, deixou uma impressão indelével na tapeçaria do cinema moderno. Cônjuge, Linda Lee Cadwell. 17 de agosto de 1964 – 20 de julho de 1973, sua morte, 2 filhos. Marca comercial, muitas vezes teve uma cena em seus filmes, onde em uma luta, ele se feriu, parado atordoado. Ele prova seu próprio sangue e então fica furioso, aniquilando qualquer oponente em seu caminho. Fazia sons de animais quando ele lutava para enervar seus inimigos, e concentre sua força. Seus personagens eram, com frequência, orgulhosamente chineses e lutavam contra inimigos que oprimiam racialmente seu povo. Como quando ele esmagava um cartaz, nenhum cão ou permissão chinesa, com um chute voador. O uso de Jeet Kune Do, uma forma de artes marciais que ele mesmo inventou, na qual a liberdade de reação era muito mais importante que a forma rígida, corte de cabelo de tigela, movimentos e reflexos relâmpagos, corpo e músculos extremamente bem definidos. Em pelo menos uma sequência na maioria de seus filmes, ele usaria um nunchaku contra seus oponentes lutando sem camisa. Curiosidades classificada como 100 na lista, as 100 melhores estrelas de todos os tempos, da revista Empire UK, outubro de 1997, pai de Brandon Lee e Shannon Lee. Morreu de edema cerebral em Hong Kong aos 32 anos. Ele é considerado o maior artista marcial do século XX. Desenvolveu seu estilo de arte marcial chamado Jeet Kune Do, caminho do punho interceptador, que é mais uma ideia de ser flexível e prático com o aprendizado de artes marciais. Interred no Lakeview Cemetery, Seattle, Washington, USA. Enquanto a série de TV The Green Hornet, 1966, estava em produção, Bruce fez várias aparições promocionais como Kato, mas fez questão de nunca fazer as acrobacias de arte marcial padrão como quebrar quadros, o que ele sentiu não ter nada a ver com o que são as artes marciais. Bruce Lee Junfen Yuen Kang, nome completo do nascimento de Bruce Lee, nasceu no ano do dragão, 1940, na hora do dragão, entre 6 horas em ponto e 8 horas em ponto da manhã. Foi um dançarino talentoso e campeão do Cha-Cha-Cha de Hong Kong, um famoso brawler em Hong Kong. Lee recebeu treinamento formal em Wing Chun sob o lendário Sifu Ip Man. Mais tarde, ele treinou em uma variedade de artes, mas acabou encontrando um estilo clássico limitador e contraproducente. Ele desenvolveu o Jeet Kune Do, que, enfatizou, não é um estilo.
Mas uma maneira de abordar as artes marciais além do estilo, é o precursor para misturar artes marciais. Pesava apenas 128 libras no momento de sua morte. Sofreu uma grave lesão nas costas ao tentar um bom dia. Envolve segurar uma barra nos ombros e inclinar-se para frente, mantendo as pernas e as costas retas, durante sua recuperação. Ele escreveu vários livros sobre as artes marciais. Seu primeiro grande projeto no ZEUA foi o papel de Kato na série televisiva The Green Hornet, 1966. Ele brincou que ele conseguiu este papel porque ele era o único ator oriental que poderia pronunciar corretamente o nome do personagem principal, Brit Hate. O personagem de Mortal Kombat, Liu Kang, foi inspirado por ele, completo com os barulhos característicos de animais. Seu primeiro grande projeto no ZEUA foi o papel de Kato na série televisiva The Green Hornet, 1966. Ele brincou que ele conseguiu este papel porque ele era o único ator oriental que poderia pronunciar corretamente o nome do personagem principal, Brit Hate. O personagem de Mortal Kombat, Liu Kang, foi inspirado por ele, completo com os barulhos característicos de animais. Seus alunos nas artes marciais do Jeet Kune Do incluíam Karen Abdul-Jabbar, Steve McQueen e James Coburn. Seu pai, Li Ruixuan, era chinês. Sua mãe, Grace Ho, é descrita como sendo descendente de chineses e europeus, geralmente declarados como alemães. Seu desenvolvimento do Jeet Kune Do veio parcialmente de um incidente com sua escola. Um artista marcial rival desafiou-o para um duelo sobre sua decisão de ensinar estudantes não chineses. Lee aceitou o desafio e venceu o duelo, mas depois achou que a luta demorou demais porque sua técnica de artes marciais era rígida e formal demais. Assim, ele decidiu desenvolver um sistema melhor com ênfase na praticidade e flexibilidade. Foi constantemente desafiado por figurantes do cinema e outros homens que tentavam ganhar fama ao derrotá-lo em uma briga. Partiu para Seattle em 1958 com US $100. Deu aulas de cha-cha-cha a passageiros de primeira classe para ganhar dinheiro extra durante a viagem de navio para o ZEUA. Enfrentou a discriminação de outros mestres de Kung Fu chineses ao tentar aprender outros estilos de artes marciais. Geralmente, o número 3 ou 4 do homem em um certo sistema é aprendido em troca de ensinar o que ele sabe. A demanda por aulas particulares cresceu tanto que sua taxa horária aumentou para US $275 por hora. Seu último filme, Game of Death, 1978, foi seu primeiro filme a ser rodado com som, ao contrário da maioria de seus filmes anteriores, que foram filmados sem som e depois foram dublados pelos atores. Algumas das imagens perdidas foram mostradas em Bruce Lee, A Warrior's Journey, 2000. Você pode ouvir sua própria voz falando inglês e cantonês, se ele não tivesse morrido. Chi falou inglês, cantonês, mandarim e japonês, conseguiu nomear todos os termos de karatê e os executou com precisão inoperante. Hidehiko Ide Ochiai, os dois se conheceram no Los Angeles YMCA em meados dos anos 1960, ganhou US $30.000 para seus dois primeiros filmes.